Sob o pulso silencioso de Nova York à meia-noite, a cidade brilhava através de uma cortina de chuva. Dentro do sótão alto e envidraçado, Alexander Ward ajoelhou-se diante a janela, o horizonte refletindo-se como fantasmas no chão de mármore. A camisa colava-se às suas costas. A gravata meio desfeita pendia frouxamente em volta do pescoço. Em sua mão trêmula, uma fotografia rasgada. 2 irmãos sorrindo à beira de um lago no verão. Um vivo, o outro morto. Os lábios do bilionário se moveram, mas as palavras soaram como uma prece no vazio. Nós somos agora sozinho. É hora de dizer a verdade. Sua voz era baixa, impregnada de uísque e dor. Ninguém deveria ter ouvido essas palavras ainda. Do corredor, Sophie Carter ficou paralisada. Ela só tinha vindo recolher o lixo, sua última tarefa, antes de assinar. Mas quando ela o viu daquele jeito, com os joelhos dobrados e o olhar perdido, o ar estava pesado de solidão. Ela se esqueceu de respirar. Ela o via toda semana, durante meses, silencioso e distante, um homem que viveu entre vidro e regras. Mas esta noite, ele não se parecia em nada com o homem das revistas. Parecia humano, destroçado. Sophie aproximou-se. O suave rangido de seus sapatos abafado pelo som de A Chuva. O corpo de Alexander estremeceu, sua respiração acelerou, e seu peito se elevou. A superfície estilhaçou-se. O copo de uísque caiu de sua mão, quebrando-se em pedaços. A bola de gude. Ele levou a mão ao peito como se suas costelas fossem desabar. Com o olhar perdido, selvagem e desfocado, ele sofreu um ataque de pânico repentino e violento. Alexandre, ela sussurrou, sem ter certeza se tinha o direito de dizer o nome dele. Ele não fez isso. Em resposta, seus dedos se cravaram na camisa, ofegante como se o próprio ar se recusasse a... que entra nos pulmões dela. O treinamento de Sophie como empregada doméstica a ensinou a se afastar, a chamar por para ajudar. É preciso nunca cruzar a linha invisível entre serviço e privacidade. Mas o homem trêmulo à minha frente não era mais um bilionário, era uma pessoa. Imersa em silêncio, ela correu em sua direção sem pensar e ajoelhou-se ao seu lado. Ei, você está segura, disse ela suavemente com a voz trêmula. Respire comigo, está bem? Ele indicou, guiando-se mais uma vez, para sua mãe. Sua mão parou perto do ombro dele, com cuidado para não tocá-lo, a menos que ele permitisse. Seu corpo tremeu, depois ficou imóvel. Seu olhar encontrou o dela. A tempestade em seus olhos refletia a cidade atrás dela. Ela piscou rapidamente, com lágrimas brotando em seus olhos, sem manchas, mas brilhando. Quem é você? Perguntou ela quase inaudível. Sophie. Ela. Ele murmurou. Apenas Sophie. Olhou para ela como se o próprio nome tivesse algum peso. O calor era palpável. O quarto cheirava a álcool e chuva. O ar estava carregado de uma tensão palpável. Coisas, vergonha, exaustão, humanidade. Sophie tirou, delicadamente, a foto da mão dele. Ele apertou a mão dela e a colocou sobre a mesa, alisando a borda rasgada. Você está segura, ela repetiu. Desta vez mais suavemente, como uma promessa, engoliu em seco, ainda recuperando o fôlego. Ele também costumava dizer isso, sussurrou Alexander. Meu irmão. Antes que as palavras pudessem cortar sua garganta, apertando sua cabeça, ela caiu. Ela inclinou-se para a frente, apoiando brevemente a cabeça no ombro dele. Por um instante ficou paralisada, sem conseguir enxergar. Por medo, mas também porque ela conseguia sentir o peso de tudo que ele carregava. Arrependimento, perda, o insuportável, a verdade. Certo, ela repetiu. Você não está sozinho agora, ele disse com a voz embargada. Uma risada. Uma risada que, na verdade, não era bem uma risada. Você não entende, ele sussurrou roucamente. Todos vão embora quando veem quem eu realmente sou. Ela recuou o suficiente para olhar para aquilo.
Talvez eles nunca tenham realmente olhado para aquilo. A tempestade rugia lá fora. Um relâmpago iluminou o horizonte, destacando as marcas úmidas em suas bochechas. Por um instante, o mundo pareceu suspensos. Dois estranhos cercados por vidro e dor, compartilhando também algo. Frágil, frágil demais para ser nomeado. Então a respiração de Alexander se estabilizou. Ele se recostou à parede, passando a mão pelos cabelos úmidos. Obrigada, disse ela, terrivelmente envergonhada por precisar de alguém. Sophie assentiu, recolhendo os fragmentos de os cacos de vidro, mas suas mãos tremiam. Antes que pudesse se virar, ele sussurrou novamente, mais baixo quase para si mesmo. Agora estamos sozinhos. É hora de dizer a verdade. Seu coração parou. Ele queria perguntar a ela a que verdade se referia, mas os olhos dela fechou-se sozinha. A garrafa vazia rolou pelo chão e parou, aos seus pés. Sophie o observou por um longo tempo, sem saber se devia sentir pena dele, ou algo mais profundo. As luzes da cidade tremeluziam em seu rosto, iluminando-o, em dourado e cinza, metade homem, metade memória. Ele expirou lentamente, percebendo que tinha ela acabara de ver a parte dele que ninguém mais tinha permissão para ver. Enquanto ela puxava, ela pegou uma manta do sofá e a jogou sobre os ombros, murmurando algo em voz baixa. O sonho dela. Um nome. Ethan. Ela ainda não sabia, mas aquele nome seria a chave para tudo. Ele se virou para a janela onde a chuva ainda caía, limpando a cidade. Então a tela ficou preta. 6 meses antes, a luz da manhã filtrava-se pelas janelas do sótão, que iam do chão ao teto. Reflexos dispersos em vidro e aço polidos. A cidade. Lá fora já havia vida. Um zumbido de sirenes, buzinas e ambição. Mas lá dentro reinava o silêncio. Alexander Ward estava sentado na beira da cama, com a cabeça baixa. Seus dedos pressionaram suas têmporas. O aroma de uísque persistia levemente. Na noite anterior, embora o copo Jabi não estivesse lá, limpo por mãos invisíveis que ele trabalhava enquanto dormia. Sua respiração estava calma agora, sua mente fria e afiada. Mais uma vez, a tempestade que o assola nas horas escuras passará, deixando apenas um vazio doloroso, onde antes reinava o pânico. Ele ajeitou os botões de punho, o mesmo que ele usava todos os dias. Desde o funeral, foram gravadas as suas iniciais. Eka, Ethan Ward, seu irmão. A lembrança de sua voz era algo que Alexander. Ele evitava o assunto, mas isso o atormentava nos momentos de silêncio entre reuniões e acordos. O apartamento estava impecável, como um museu abandonado. Cada objeto tinha um objetivo. O objetivo era o controle. Às 9 horas, um toque suave do smartphone. O sistema de segurança anunciou a chegada da equipe de limpeza. Não precisava. Eu estava tentando descobrir quem ele era. As terças-feiras eram sempre iguais. Sophie Carter. Ele nunca perguntou o nome dela diretamente. Ele o tinha lido uma vez no pequeno crachá que ela usava. Até seu uniforme. Ele entrou silenciosamente, sua presença tão discreta quanto um sussurro. Tecido contra mármore, sem perfume, sem ruído, sem vestígios. Movia-se como se alguém o tivesse movido, que aprendera a existir sem ocupar espaço. Ele observou seu reflexo em a janela enquanto fingia ler um e-mail. Seus movimentos eram eficientes, mas cuidadoso, deliberado, sem ser mecânico. Havia algo reconfortante nisso. Sobre isso, o jeito como ela dobrava o cobertor, arrumava as almofadas, limpava o contadores com movimentos circulares. Isso o fez lembrar de como Ethan costumava fazer. Ele limpou as lentes da câmera, focando lentamente, quase reverentemente. Alexander se virou. Da janela, os vidros pareciam embaçados, disse ela de repente com uma voz calma, mas fria. Ela segurava o tecido congelado na mão. Desculpe, senhor. Vou refazer.
Ele não respondeu, apenas ficou olhando fixamente, de volta à cidade. Na verdade, não havia listras. Ele só queria ouvi-la, outra voz, algo humano que rompeu a atmosfera estéril, e continuou, seu trabalho sem queixas, o leve som do tecido contra o vidro, ecoando, como uma batida de coração. Quando ela caminhou atrás dele, ele sentiu um leve rastro de sabão e limão. Simples, puro, honesto. Ele perguntou qual seria a sua expressão facial. Como quando ela sorriu. Mas então ele parou, irritado com a própria curiosidade. A curiosidade levava ao apego, e o apego à dor. Ele havia aprendido isso. Ela aprendera da maneira mais difícil. Sophie manteve o olhar baixo como sempre. Ela ouvira as histórias. Todos no prédio tinham. O bilionário implacável que demitiu executivos com uma única frase. O homem que construiu impérios das cinzas. E então ele os queimou novamente, só para ver se ainda conseguia. No entanto, ele permaneceu a poucos metros de distância. Nele, ela não via poder. Ela via exaustão estampada nas linhas do seu rosto. Ombros. Ele via a solidão nas refeições pela metade que jogava fora todos os dias, semana. Ela via a dor no brilho de cada superfície, como se tivesse sido polida para apagar. Impressões digitais que já não existiam. Quando ela terminou de tirar o pó das prateleiras, seu olhar recaiu sobre uma fotografia emoldurada, a mesma que ela vira na noite anterior. Depois de restaurados, agora estão de pé novamente. Dois irmãos em sua década de 1920, luz do sol às suas costas, um segurando uma câmera, o outro semicerrando os olhos para enxergar. Luz. Consegui distinguir qual deles era Alexander. Mesmo assim, o sorriso dele era muito curto para alcançar seus olhos. Ele cuidadosamente recolocou a armação no lugar, sem ousar ficar. Você já está aqui tempo suficiente, disse ele suavemente. Não. Ele ergueu os olhos do tablet. Sim, senhor, respondeu ela. Ela reuniu seus materiais. Seus movimentos eram silenciosos, mas antes que ela chegasse à porta, a voz dele a deteve. De novo. Por que você nunca olha para mim? A pergunta pairava no ar, mais pesada que... Sophie girou o corpo ligeiramente. Seus dedos apertaram a borda com força. O carrinho de limpeza dela. Porque pessoas como eu não deveriam fazer isso. Eu não deveria. Desafio, verdade pura, simples, gentil e devastadora. Alexander encarou seu reflexo. De novo. E que tipo de pessoa você é, senhorita Carter? O tipo que pode ser substituída, disse ela simplesmente. Ele queria dizer que ela estava errada, mas as palavras... Um nó se formou em sua garganta. Ela havia substituído tantas pessoas em sua vida que já não... Eles já não se lembravam dos próprios nomes, secretárias, assistentes, amigos, até mesmo amantes. Todos desapareciam, tudo era fácil de apagar. Mas por alguma razão, ele sabia que se Sophie desaparecesse, o silêncio dela teria um grande impacto, mais forte do que nunca. Quando ele saiu, o sótão voltou ao seu estado original. Silêncio absoluto. Alexander permaneceu sentado por um longo tempo, olhando fixamente, no contorno tênue. Seus passos haviam deixado uma marca no chão polido antes. A luz mudou e os envolveu completamente. Naquela noite, outra bebida foi servida, ao gelo tilintar contra o vidro. Lá fora, 1 milhão de vidas rugiam, colidindo. Dentro de seu mundo, ele permaneceu imóvel. Em algum lugar em meio ao zumbido de o trânsito e as batidas suaves do seu coração. Ele achou que ouviu a própria voz. De novo, porque pessoas como eu não deveriam. As palavras simplesmente não saíam. Ele, pela primeira vez em anos, Alexander Ward se perguntou que tipo de homem ele era, no que ele havia se transformado, e se alguém ainda conseguia olhar para ele e enxergar uma pessoa. Ele fechou os olhos, e o fantasma da risada do irmão ecoou fracamente em seu ouvido. No fundo da sua mente,
e o silêncio do sótão aprofundou-se. À espera. Algo que o destruiria. Era uma terça-feira à noite quando Sophie o achou diferente do habitual. Alexander Ward não estava atrás de sua mesa, nem absorto em números. Ele estava sentado no chão, perto da enorme parede de vidro que dava para a cidade. Suas costas estavam encostadas nas mangas frias e arregaçadas da janela. Os botões superiores de sua camisa estavam desabotoados. Em sua mão, ele segurava a mesma fotografia. Dois irmãos congelados no tempo, sorrindo como se nada pudesse afetá-los. Ela hesitou. Na soleira, hesitante em falar. A princípio, ele não a viu. O brilho. As luzes da cidade o banhavam, projetando reflexos em seu rosto, suavizando a aspereza que antes o definia. Ele era o único que via eu, como pessoa, disse Alexander de repente, sem olhar para ela. Sua declaração não era dirigida a ninguém em particular, mas a intensidade de sua voz a cativou. Ele se aproximou em silêncio, colocando seus materiais de limpeza no chão. Seu irmão? Perguntou ela cautelosamente. Ele assentiu uma vez, com o olhar fixo nela. Fotografia. Ethan, pensei que eu era mais do que ambição. Mais do que isto, disse ele, apontando vagamente para o horizonte ao redor deles. Ele era ruim. Sua voz falhou ao dizer a última palavra. Sophie não disse nada, apenas seus olhos. Ele se enterneceu. Viu um homem que passava tempo demais em silêncio, preso dentro de uma torre construída com sucesso e arrependimento. Quando ela finalmente olhou para cima, seus olhares se encontraram. A primeira vez, foi um momento breve e frágil, mas algo mudou. O quarto ele já não parecia tão imponente. Ela notou o quão cansado ele parecia, as olheiras profundas. Sob seus olhos, um leve tremor em sua mão enquanto ela tentava posicionar a imagem. O senhor gostaria de um pouco de água? Perguntou ela gentilmente. Ele hesitou. Então ela assentiu com a cabeça. Voltou 1 minuto depois, colocando o copo ao lado dela. Enquanto ela e assim foi, seus reflexos se fundiram brevemente no vidro. 2 figuras borradas pela luz. E sombra. Nenhum dos dois falou. Ele pegou a água e bebeu um gole lento. O tremor diminuiu. Você não precisa ficar, ela murmurou. Você já fez a sua parte. Talvez eu ainda não tenha terminado, disse ela suavemente. Sua resposta surpreendeu a ambos. Ele ergueu o olhar com um lampejo de curiosidade nos olhos, olhares cautelosos. Você não é como os outros, disse ela suavemente. Eles evitam, olhando para mim. Você não está. Ela deu de ombros levemente. Talvez eu simplesmente não esteja. Assustar-se facilmente. Isso lhe rendeu um leve sorriso, brevemente interrompido. Mas era real. Ethan teria gostado de você, ele disse. Ele estava sempre rodeado de pessoas. Ela não queria nada dele. Ele fazia tudo parecer menos vazio. Será que era culpa dele? 5 anos mais novo. Ele era bom, gentil. Ele cortou a própria garganta. Ela ficou tensa. Ela morreu em um acidente de carro. Meu carro. Sophie congelou. Sinto muito, ela, sussurrou. Eu sei disso, disse rapidamente. Você deveria ficar. A vulnerabilidade em seu tom a surpreendeu. Para um homem como ele, pedir a alguém, qualquer pessoa, que ficasse era admitir algo profundo e perigoso. Ela se sentou. Desça devagar, não ao lado deles, mas perto, deixando espaço entre eles. Lá fora, o vidro refletia suas silhuetas, 2 pessoas separadas pela luz da cidade, que eles jamais saberiam que este momento existiu. Você já sentiu, disse ela suavemente, que sua vida se tornou algo. Você nunca aceitou. Sophie o encarou por um longo tempo antes de responder. A honestidade dela o desarma todos os dias. Eu deveria ser artista. Ela continuou, com o olhar distante. Mas minha mãe adoeceu. As contas não esperam que os sonhos se realizem.
E agora você limpa casas para pessoas que nem te veem. Eu reparo na vista, diz ela. Ele disse baixinho, olhando para o horizonte. Às vezes, isso basta. Ele estudou o rosto dela. Não era bonito no estilo refinado das modelos ou figuras públicas, mas com os pés no chão, iluminado por algo que não conseguia definir. Você fala. Como meu irmão fez, disse ele finalmente. Talvez ele ainda estivesse aqui se eu... Ele ouvia mais. Ou talvez você não estivesse aqui se não o tivesse perdido, disse ela. Ele respondeu em voz baixa. A verdade o atingiu com mais força do que esperava. Seguiu-se um silêncio, de novo, mas não estava vazio. Era denso, íntimo e estranhamente tranquilo. As luzes da cidade cintilavam através do vidro, desenhando linhas douradas e prateadas. Em seus rostos, dois mundos, o dele de vidro, o dela de areia, sobrepostos. O suficiente para lembrá-los de que ambos ainda estavam vivos. Sophie se levantou depois de um tempo, tirando a poeira invisível da saia. O senhor deveria descansar, Sr. Ward. Ele assentiu. Ele não se atreveu a falar. Quando ela se virou para ir embora, ele disse, obrigado. Ela parou na porta, seu reflexo capturado na janela ao lado da dele. Por quê? Para me ver, disse ela. Um leve sorriso, pequeno, sincero, fugaz. Boa noite, Alexander. Seu nome. A voz dela soava diferente do que ela dizia, mais suave, mais humana. Quando ela saiu, ele permaneceu sentado ali, contemplando as tênues marcas que seus sapatos haviam deixado no chão, que desapareciam, lentamente. A escuridão além das paredes de vidro agora refletia apenas uma figura, mas, pela primeira vez em anos, ele não se sentiu completamente sozinho. Na noite em que aconteceu, não foi planejado. Sophie chegou mais tarde do que o habitual, atrasada pelo metrô. Um apagão e um aguaceiro torrencial encharcaram a cidade prateada. Quando ela chegou, Alexander ainda estava em seu escritório no andar de cima, o brilho da tela do seu computador, refletindo nas paredes de vidro. Ela se movia silenciosamente como sempre, reunindo. Ela recolheu os pratos do balcão e limpou os restos de outra refeição que não havia comido. Terminado. O apartamento tinha um leve cheiro de chuva e uísque, um aroma que havia. Elas já lhe eram tão familiares quanto sabão e limão. Ela estendeu a mão para pegar o limão. O copo congelou quando um som repentino a fez paralisar. O tilintar agudo do copo, tombando. Ela se virou e viu Alexander em cima da mesa de jantar, caído. De um líquido escuro que se espalhava como uma mancha de tinta sobre o mármore. Sua expressão, ela estava distante, entre a raiva e o cansaço. Desculpe, murmurou, embora não estivesse claro se ele se referia a ela ou à lembrança que o assombrava. Sem hesitar, Sophie atravessou a sala, seus passos suaves sobre os azulejos. Ela agarrou um. Ela se ajoelhou ao lado da mesa com uma toalha para enxugar a sujeira antes que chegasse à borda. Eu cuido disso, disse ela, em silêncio. Ele se recostou, observando-a em silêncio, com as mangas da camisa arregaçadas até os ombros, cotovelos apoiados, gravata frouxa. A imagem era quase doméstica, quase. Você não preciso, disse ele. É meu trabalho, respondeu ela, torcendo a toalha em uma bacia. Ele a encarou por mais um instante, com algo indecifrável nos olhos. Você pode se sentar um instante se quiser. As palavras a pegaram de surpresa. Nenhum empregador. Ninguém nunca lhe tinha dito aquilo antes. Ela hesitou, sem saber se era um convite ou um teste. Está bem, disse ela. Ela disse baixinho, levantando-se, mas acenou com a cabeça em direção à cadeira vazia. Por favor, só uma. Só alguns minutos. Não quero jantar sozinha hoje à noite. A honestidade dela a desarmou. Contra todos os seus instintos, ele se sentou. A chuva lá fora se intensificou, tamborilando suavemente contra o vidro, envolvendo o mundo numa espécie de solidão que fazia a confissão. Ela se sente mais segura.
Alexander encheu 2 copos com água e entregou um a ela. Você sempre limpa em silêncio? Ele perguntou. É mais fácil assim, ela respondeu. As pessoas. Não gosto de falar com o funcionário. E se eu falar? Ela o encarou. Um sorriso cauteloso. Então você seria a primeira. Ele a estudou como se tentasse, para entender algo sobre si mesmo. Você é diferente, disse ele finalmente. A maioria das pessoas que vêm aqui me olham como se eu fosse uma ideia, não uma pessoa. Você não a vê. Talvez porque eu não veja uma bilionária, ela. Vejo alguém cansado, disse ele suavemente. Deu uma risadinha, surpreso. Porque ele estava certo. Você não está errado. Ele inclinou levemente a cabeça. Você trabalha até tarde. Não coma muito. E aquela fotografia? Parou. Ela percebeu, disse ele. Você colocou de volta no dia seguinte. Pareceu importante. E é. Ele fez uma pausa. Era meu irmão, Ethan. O nome ecoou no ar entre eles. Ele morreu há 2 anos. Todos disseram que o tempo apagaria da memória, mas mentiram. Eu ainda me lembro dele. Às vezes eu o ouço. Ainda o vejo quando fecho os olhos. A voz de Sophie suavizou. Sinto mais falta dele do que consigo expressar. Ela olhou para o copo. O reflexo do seu rosto, fragmentado pelas ondulações da água. Nós construímos esta empresa, juntos. Ele era o coração. Eu era a cabeça. Quando ele partiu, tentei manter. Eu o mantive vivo, mas o transformei em algo que ele não reconheceria. Você estava tentando para sobreviver, disse ela. Às vezes, sobreviver é feio. Ele assentiu lentamente. E você? O que você era antes disso? Ele hesitou. Estudante. Escola de arte. Eu saí. Quando minha mãe adoeceu, você costumava pintar. Agora eu limpo. O tom dela não era amargo, simplesmente objetiva, como alguém que já havia aceitado seu lugar no mundo há muito tempo. Alexander inclinou-se para a frente. Por que não? Pintar de novo? Porque sonhos custam aluguel, disse ela com um leve sorriso. E arte? Ela não paga pelos remédios. Suas palavras ecoaram pesadamente no silêncio. Ele olhou para ela. Ela, não vendo o uniforme, nem o distintivo, mas a resistência silenciosa que ela definiu isso. Se você pudesse pintar apenas uma coisa agora, ela perguntou. O que seria? Seria possível? Ela pensou por um instante, com o olhar perdido na janela. No céu, nela. Ele finalmente disse. Não como parece, mas como se sente. Infinito, pesado, belo e triste. Ela engoliu em seco. É exatamente assim que se sente o luto. Eles se sentaram. Um momento de silêncio, ouvindo a chuva, o murmúrio da cidade se dissipando nas sombras. Sophie olhou em volta do sótão, toda perfeita em vidro e metal, e percebeu. Era lindo, mas sem ventilação, como uma gaiola feita de riqueza. Sabe, disse ele, em termos de tranquilidade, para um lugar tão caro, é incrivelmente pacífico. O silêncio vem com facilidade, disse ele. Ele não faz perguntas, e também não responde a nenhuma, murmurou ela. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez, discreto, mas genuíno. Você é perigosa, Sophie. O que você acha? Você me fez pensar. O relógio na parede passou da meia-noite. A chuva diminuiu. Durante um longo tempo, nenhum dos dois se moveu. A luz da lamparina os envolveu. O quarto estava quente. A água cintilava no vidro que os separava. Seus reflexos eram tênues na superfície, desfocadas, mas próximas umas das outras como 2 cores que se fundiam. Sophie finalmente se levantou, alisando o avental. Você deveria dormir, disse ela, com delicadeza. Você deveria pintar, respondeu ele. Ela fez uma pausa, depois sorriu levemente, quase invisível. Talvez um dia. Boa noite, Sophie. Boa noite, Alexander. Quando ela, à esquerda, ele permaneceu sentado à mesa, encarando os 2 copos intocados. A cidade lá fora brilhava com uma luz úmida, vívida e inatingível.
Pela primeira vez em durante anos, Alexander Ward não teve vontade de beber. Ele simplesmente ficava sentado seguindo o rastro. A condensação no copo que ela havia tocado, perguntando-se quando o silêncio começa. Para sentir companhia. Na manhã em que a notícia foi divulgada, Alexander acordou com o som de... O celular dela vibrou incessantemente na mesa de cabeceira. Dezenas de notificações. A tela foi inundada por mensagens da Câmara Municipal, e-mails de relações públicas e alertas de imprensa piscando em vermelho. O nome dela preenchia a tela. Manchetes, cada uma mais mordaz que a anterior. O bilionário e sua governanta. Ela olhou para as palavras incrédulas, sentindo um nó no estômago. Não era só isso. A foto. Era a forma como parecia íntima e privada. Sophie sentada à sua mesa. Ela. Seu reflexo foi capturado pela luz do poste, seu olhar fixo nele com algo que não havia como justificar aquilo. A internet não precisava de fatos, precisava de fogo. Em poucas horas, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Hashtags, memes, artigos de opinião, sobre relações trabalhistas inadequadas e abuso de poder. Os investidores entraram em pânico, as ações da empresa despencaram. Ela estava tremendo. A imprensa aguardava do lado de fora do prédio com os microfones prontos. Ela sentiu o mundo balançar sob seus pés. Na sala de reuniões, os rostos ao seu redor eram pálido e tenso. Você cedeu, disse a marca. Harris, o chefe de relações públicas. Voz trêmula. Precisamos emitir um comunicado imediatamente. Não há nada. Para libertá-lo, disse Alexandre friamente. Nada aconteceu. Então prove, disse outro. A executiva explodiu. Demita-a. Se necessário, entre com um processo. Primeiro, afaste-se do cargo. A situação está piorando. As insinuações o magoaram profundamente. Ele viu o olhar faminto dela, o julgamento tácito, um homem humano demais para ser poderoso. Ela não fez isso. Há algo errado? Perguntou ele em voz baixa. Então você tem Harris, respondeu, e a percepção. Ele não se importa com a verdade. A reunião degenerou em caos. Todas as vozes queriam uma solução, sem dúvida, mas tudo o que eles queriam era um bode expiatório. Alexandre mal lhes dava ouvidos. Tudo o que eu conseguia ver era o rosto de Sophie. Calma, gentil, alheia à tempestade. Agora ele estava no centro de tudo. Quando saiu do escritório, seu assistente correu em sua direção, sem fôlego. Ela foi demitida, disse ela. A empresa de limpeza a dispensou. Contrato. Eles disseram que não conseguiam lidar com a atenção. Ela sentiu um nó no peito, mas já está registrado. Me desculpe, senhor. As palavras ficaram confusas, interrompidas e sumiram. Foi culpa dele, porque ele não tinha sido cuidadoso o suficiente, porque ele a tinha deixado existir perto demais da sua verdade. Ele esperou no elevador. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus, com o pulso acelerado. Lá fora, clarões irromperam. Câmeras, vozes, perguntas como balas. O Sr. Ward, o senhor está namorando sua governanta? Estava? Ele te chantageou. Foi por isso que a instituição de caridade do seu irmão foi fechada? Ele os pressionou. Ele atravessou a porta, entrou no carro e bateu a porta com força. O motorista olhou para trás. Nervosamente, Alexander perguntou: Onde mais, o senhor? Posso encontrá-la? O motorista hesitou. Eu não sei para onde. Simplesmente leva. A cidade ficou borrada diante de Gray e Merciless. Ele ligou para todos os contatos que conseguiu lembrar. A empresa de limpeza, a HMR, qualquer um. Não. Uma pessoa sabia para onde ele tinha ido. Algumas desligaram assim que ouviram sua voz. Ao cair da noite, começou a chover novamente, batendo com força no para-brisa como um castigo. Ele estacionou em frente ao seu último endereço conhecido, um pequeno prédio de apartamentos de tijolos no Queens. As janelas eram
Estava escuro. Ela tentou tocar a campainha, mas ninguém atendeu. Ela deixou uma mensagem, em voz baixa e instável. Sophie, sou eu, Alexander. Por favor, me ligue. Preciso explicar. Você... Ele não fez nada de errado. A secretária eletrônica tocou. Silêncio. Ele esperou no carro. Durante horas, observei as luzes dos trens que passavam a tremeluzir através da neblina. Cada vez que uma figura aparecia na esquina, seu coração dava um salto e afundava novamente. Quando não era ela, quando a chuva virou, ela finalmente dirigiu para casa. O sótão estava mais frio do que eu me lembrava. A ausência dela era sentida no ar com mais intensidade do que nunca. Qualquer acusação. A toalha que ela havia dobrado na noite anterior ainda estava sobre a bancada dela. Você ainda consegue ler as letras miúdas do bilhete que ela deixou ao lado dela. Até a próxima. Uma semana. Ele ficou sentado no escuro, lendo repetidamente até que as letras ficaram borradas. Pela primeira vez na vida, Alexander Ward não sabia como consertar algo. O poder que influencia dinheiro nada mais importava. O silêncio era opressivo, pesado como culpa, e vivo. Ele se serviu de uma bebida, mas não a tocou. O copo simplesmente ficou ali. Enquanto ela respondia, a poeira se acumulou. O momento em sua mente, seu riso, sua calma, a voz dele, o jeito como pronunciava o próprio nome, como se significasse algo mais do que uma simples manchete. Em algum lugar, ela estava sozinha por causa dele. Ele abriu o laptop e ele analisou a avalanche de mensagens. Harris havia lhe enviado uma minuta de declaração para assinar. Nela, negavam-se todas as acusações e as reafirmaram. Valores da empresa. Peço desculpas por qualquer mal-entendido. Ele encerrou a conversa. Me desculpe. Não foi suficiente. Às 2 da manhã, ele dirigiu novamente. Desta vez, sem destino. Apenas movimento. A chuva havia parado, mas as ruas ainda brilhavam, refletindo. O brilho das luzes vermelhas e os restaurantes abertos até tarde da noite. Ele parou em um posto de gasolina. Ele encostou no capô e acendeu um cigarro que não se lembrava de ter comprado. A fumaça queimava, mas era algo que ela sentia. Quando o telefone tocou, ela o afastou bruscamente. Ele carregou o arquivo instantaneamente. Número desconhecido. Sophie? Perguntou ele. Houve uma pausa. Então uma voz foi ouvida. Aqui é o detetive Morales, do Departamento de Polícia de Nova York. O Sr. Ward. O senhor conhece uma jovem? Sophie Carter. Ela sentiu um arrepio. Sim. Por quê? Encontramos o apartamento dela vazio. Não. Sinais de arrombamento. Ainda não consideramos um desaparecimento, mas... A detetive hesitou. Ela havia guardado o telefone. Alexander apertou o volante com força. Ele girou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu a encontrarei, disse ele. Senhor, eu te aconselharia. Mas ele já tinha terminado a ligação. Ele ficou sentado lá por um longo tempo. Seu olhar se fixou no horizonte. Pela primeira vez na vida, não era ele quem, perseguido por manchetes, era ele quem buscava a verdade. O bilionário. Todos pensavam que ele era intocável, mas agora ele era apenas um homem encharcado pela chuva e pelo arrependimento. Sussurros à noite. Por favor, tome cuidado. A cidade continuava girando. O mundo. Ele não deixou que o escândalo o impedisse. Mas em algum lugar por baixo de todo o ruído, uma promessa estava sendo feita. Eu a ajudaria a limpar seu nome e sua reputação. Qualquer que fosse a verdade que tivesse iniciado esse incêndio. A noite engoliu seu carro enquanto ele dirigia sem rumo. Os faróis se apagaram. Através da névoa, como um juramento. Os dias se dissiparam após o escândalo. Alexandre, ele mal dormia. Seu sótão, antes uma fortaleza, agora se assemelhava a uma gaiola improvisada, de cacos de vidro e culpa. Os repórteres ainda esperavam do lado de fora, mas ele já não se importava.
O que o atormentava não eram as manchetes, era o silêncio dela. Sophie havia desaparecido completamente, sem deixar rastro, sem deixar vestígios, sem mensagem. E esse silêncio falou mais alto do que qualquer acusação. Uma noite, incapaz de suportar a situação por mais tempo, Alexander abriu os arquivos da instituição de caridade que seu irmão havia deixado. Por trás de tudo isso, a Fundação Ethan Ward. O legado de seu irmão era a única coisa que ainda parecia real. Ela o ignorava por meses, delegando suas operações a subordinados, enquanto ele se afogava em trabalho e isolamento. Ele então examinou os registros linha por linha, até que um nome o fez parar abruptamente. Sophie Carter, candidata à bolsa de estudos, teve sua candidatura rejeitada. Ele clicou para ver os detalhes. Perfil da candidata: estudante de artes, cuidadora solteira de uma mãe doente. Introdução: janelas de oportunidade na carteira. Avaliação negada devido a cortes de financiamento. A nota em a legenda foi escrita por sua ex-assistente, a mesma que vazou a foto. Não é apropriada para a imagem da marca. Alexandre cerrou os dentes, mexeu-se novamente e congelou. Thatched era um. Ele examinou a primeira carta de seu irmão Ethan, escrita meses antes de sua morte. A arte dessa garota me lembra por que começamos isso. Não deixe que as pessoas te deem dinheiro. Decida o que merece ser visto. Na parte inferior, uma assinatura em negrito de Ethan e vivo. Alexander deitou-se de costas. O ar escapou de seus pulmões. Sophie, uma vez, ela havia sido a artista escolhida pelo irmão. Ela não apenas limpava o chão dele, chegou a pintar para sua fundação. Um sonho interrompido por sua própria indiferença. Ele fechou o laptop. A verdade o atingiu como um soco. Ele não era o único culpado por ela. A demissão fora o motivo pelo qual seu sonho havia morrido anos antes. Ele a achou velha. Encontrei um portfólio online depois de horas de busca. As pinturas eram suaves, retratos íntimos da luz, filtrando-se por janelas sujas, ou de mãos estendidas, do outro lado da mesa, ou com os rostos voltados para um calor invisível. Uma peça em particular chamou a atenção deles. Respiração. Um homem atrás de um vidro, meio escondido pelos reflexos. Seus olhos distantes, porém cheios de anseio, não precisavam de descrição para que se soubesse quem ela era, Ethan. E ao fundo, tênue e desfocada, outra figura. A verdade era, eu pensava, mas agora estava claro. O irmão dela não tinha apenas visto a arte de Sophie, ele tinha visto o coração dela, e Alexander o havia despedaçado sem nem mesmo perceber. Ele imprimiu a carta, dobrou-a, colocou-a no bolso e saiu. A cidade agora está mais tranquilo. A brisa do início da primavera lavou a chuva. Ele dirigiu por ali. Bairros que eu não visitava há anos, até que o horizonte começou a clarear e os tijolos, os prédios substituíram as torres de vidro. Seu endereço não era difícil de encontrar, apenas uma placa desbotada perto de uma porta rachada no Queens. Ele ficou parado do lado de fora, olhando fixamente para ela. Ele perguntou que tipo de coragem era necessária para bater a porta. Então, a porta se abriu diante dele. Pode ser. Sophie estava parada ali. Seu cabelo estava preso e ela tinha olheiras profundas, olhos, uma jaqueta jogada frouxamente sobre os ombros. Ela parecia cansada, mas não quebrado. Quando ela viu, sua expressão não mudou. Apenas um reconhecimento silencioso. Você não deveria estar aqui, disse ela. Você não deveria ter desaparecido, respondeu ele. Ele expirou, saiu e fechou a porta atrás de si. Você estragou tudo. Meu amor, Alexander, eu sei disso. Você sabe disso? A voz dela não se elevou, mas feriu profundamente, porque quando sua empresa me demitiu, não foi a primeira vez que algo me foi tirado. Ele levou a mão ao bolso. Retirei uma carta de rejeição amassada com o timbre da Fundação Ethan Ward.
Ele guardou. Pensei que fosse um engano. Mas não era, né? Ele desdobrou o papel. Do próprio bolso, a carta de Ethan. Era, disse ele baixinho. Mas não era sua. Ele entregou-lhe a página. Ela hesitou. Depois pegou-a. Seus olhos. Ela examinou a caligrafia, a assinatura familiar. Seus lábios se entreabriu. Ele escreveu isso. Sim, meu irmão. Eu queria que você recebesse a bolsa de estudos. Meu escritório negou o pedido após a morte dela. Eu nem sabia seu nome naquela época, e agora eu sei o que destruí. Ela olhou para cima. Ele, com dor e incredulidade refletidas em seus olhos. Você diz tudo isso porque você se sente culpado. Porque é verdade, ele disse. E porque eu te devo mais do que peço desculpas. Você perdeu sua arte por minha causa. Você perdeu seu trabalho por minha causa. Ele se virou, cruzando os braços para se proteger do frio. Não há solução para isso. Não. Ele disse. Mas talvez eu possa tentar dar algum significado a isso. E riu baixinho, amargurado e cansado. Você acha que dinheiro ou palavras podem mudar o que já foi feito? Não, ele admitiu. Mas talvez a verdade seja... O vento desceu a rua, levando consigo o zumbido distante do trânsito. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Sophie, finalmente. Ela olhou para ele, os olhos brilhantes, mas indecifráveis. Você nem se lembra do que? Sua empresa me tirou isso, disse ela baixinho. Ele balançou a cabeça. É por isso. Estou aqui para me lembrar. Ele sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que ele... Alguma vez sou fraco, sem força, sem serenidade, apenas humano. Você não pode apagar isso. O que você fez? Ela sussurrou. Não estou tentando apagar, ele disse. Estou tentando. Para aceitá-la. Ela olhou para a carta novamente. As palavras de Ethan brilharam, fracamente, sob a luz do lampião. Ele viu algo em você, disse Alexander suavemente. É algo que eu não tinha notado até agora. Gostaria de ver também, se não se importar. Ele dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso do paletó. Você acha que é verdade? Isso resolve tudo? Não, disse ele suavemente, mas é o único ponto de partida, pois seus olhares se encontraram por um longo momento. Entre eles estavam todas as coisas que não podiam ser, desfazendo, dor, traição, anos de silêncio. Mas em algum lugar dentro desse silêncio, algo novo começou a tomar forma. Ainda não era perdão, mas era o início da compreensão. Quando finalmente falou, sua voz tremeu um pouco, e então ele começou a se lembrar. Ele assentiu uma vez, levemente. Um lampejo de esperança brilhou em seus olhos. Eu vou fazer isso. Quando ele se virou para sair, ela o chamou. Alexander parou de olhar para trás. Se você realmente quer se lembrar, disse ela, com delicadeza, então não reconstrua seu nome, reconstrua aquilo em que você acreditava. O vento. Ele se levantou, pronunciando suas palavras como um juramento. Pela primeira vez em anos, Alexander Ward. Ele não se sentia vazio. Sentia-se atormentado, mas vivo. A noite estava carregada de tempestade. Quando Alexander voltou ao sótão, o céu estava nublado. A chuva caía torrencialmente sobre as janelas, paredes como lágrimas que se recusaram a estancar. Eu não vinha aqui desde o escândalo, desde o dia em que Sophie desapareceu, mas esta noite ela precisava encarar o que havia acontecido. Ele transformou este lugar em um santuário de silêncio, culpa e fantasmas. A foto, seu irmão ainda estava sentado à mesa, e a rachadura na moldura agora se espalhava como uma teia de aranha. Ao ver o sorriso de Ethan, Alexander tirou o casaco e não serviu nada em um copo, e ele ficou ali parado, ouvindo a chuva. Então houve um som, o elevador, um suave tilintar. Seu pulso diminuiu. Quando as portas se abriram, Sophie saiu. Ela parecia diferente, sem uniforme, sem distintivo,
apenas ela mesma. Seus cabelos estavam úmidos por causa do calor. A chuva o perseguia, seus olhos fixos, como se ele tivesse ensaiado aquele momento em sua mente. Nenhum dos dois disse nada. A tempestade lá fora preencheu o silêncio entre eles. Finalmente, Alexander disse baixinho: "Não pensei que você viria. Você que enviou a carta", disse ela. "Você disse que tinha encontrado algo de que eu precisava", disse ela simplesmente, com a voz calma, mas distante. "Entende?" Ele assentiu e pegou o envelope gasto da mesa, aquele que Ethan. Ele o escreveu antes de morrer. Deixou-o nos arquivos da fundação. Era para ser. "Para você." Ele entregou a ela. Ela abriu devagar, com os dedos tremendo. Dentro, uma única linha escrita com a caligrafia familiar de Ethan. "Para o artista que ela vê luz em lugares onde eu nunca ousei olhar." Sophie apertou os lábios, seus olhos brilhavam. "Ele acreditava em mim." Ela sussurrou. "Ele acreditava na verdade", disse Alexander em voz baixa. "E eu os enterrei." Sua voz falhou. "Você fazia parte disso, do sonho dele, Sophie, e eu o matei sem nem perceber." Ele respirou fundo. Então ele olhou nos olhos dela. "Mas essa não é a única verdade que lhe devo." Ele se virou para a janela, a mesma onde ela o encontrara meses antes, ajoelhada e quebrada. Um relâmpago iluminou a cena. Seu reflexo. "Eu destruí tudo pelo que meu irmão lutou. Ele queria bondade. Eu construí muros. Ele queria honestidade. Eu construí mentiras. E quando o conheci, você viu o que ele viu. Vi o bem que ele deixou para trás, mas estava com muito medo para sentir isso." Sophie não disse nada. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele se virou. Sua voz tremeu novamente. "Você me fez lembrar quem eu era, antes de tudo isso, antes do dinheiro, antes das manchetes. Mas mesmo assim, eu te magoei. Eu peguei o que era meu. Ele transformou isso em algo belo e feio. Você não aceitou", ele disse, em silêncio. "Você simplesmente não o protegeu." Ele assentiu, um lampejo de vergonha cruzando seu rosto. "Olhos. Você deveria me odiar." "Eu odiava", ele admitiu, "por um longo tempo. Mas eu odeio. Não dura para sempre. Decompõe-se algo menor, algo triste." Ele engolia em seco. Cada palavra doía. "Mas você disse uma vez que o silêncio não responde a nada. E não responde mesmo", ele disse. "Mas às vezes o silêncio é a única coisa que te impede de cair." Eles se separaram. Ele deu mais um passo em direção à sua frente, hesitante como um homem prestes a confessar. Pesado demais para carregar. "Então deixe-me desabar", ela sussurrou. "Agora estamos sozinhas, Sophie. Chegou a hora de dizer a verdade." Ela olhou para ele, a luz em meio à tempestade, um brilho nos olhos dela. "Então me diga." Ela inspirou profundamente, a voz embargada. "Aberto. Eu amava meu irmão mais do que jamais disse, e o odiava por ser quem ele era. Tudo o que eu não era. Quando ela morreu, eu me culpei porque era eu quem estava dirigindo." Noite. Pensei que o sucesso aliviaria a culpa, mas só piorou. O silêncio ficou mais ensurdecedor. E então você chegou, e pela primeira vez, eu quis estar. Alguém de quem eu pudesse me orgulhar novamente. Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas. "Você não precisa merecer isso." "Desculpe", disse ela suavemente. "Ele já lhe concedeu. E o seu?" perguntou ele. Sua voz era quase um sussurro. "Você não pode se desculpar por algo que já fez." "Isso mudou nós dois", disse ele. "Mas talvez possamos parar de fingir que ainda somos os mesmos." Quebrado. Ele deu mais um passo à frente. O ar entre eles era pesado e frágil. "Você ainda se importa", disse ela suavemente. "Mesmo depois de tudo, o afeto não desaparece." "Só porque dói", ela disse. "Você acha que eu queria ver seu nome em todo lugar? Ouvir as pessoas rirem de mim mesma? Uma história que não era verdade. Você acha que eu queria te odiar? Eu tentei, Alexander.
mas toda vez que me lembro dos seus olhos naquela noite em que você não conseguia respirar, eu percebi que ainda estava tentando te salvar. Ela perdeu a compostura. Ela chegou. Ele estendeu a mão para ela, parando pouco antes de tocá-la. Eu não mereço isso. Talvez não, disse ela com os olhos marejados. Mas você merece uma chance de mudar. Lá fora, o trovão ribombava no horizonte. O mundo, além do vidro, cintilava com a luz refletida. Por fim, ele estendeu os dedos, roçando-nos dela. O contato quase não existia, mas parecia sagrado. Então me ajude a reconstruí-lo, ela disse. Não é a minha imagem, não é o meu império, apenas o que restou de mim. Lábios de Sophie. Ela tremia enquanto sussurrava. Então comece com a verdade. Ele assentiu lentamente. A verdade? Eu pensei que estava te salvando quando te convidei para sentar naquela noite. Mas na verdade você que estava me salvando. A verdade? Ela disse, em voz baixa. Eu nunca te odiei. Eu me odiava por amar alguém que me fez quem eu sou. Eu me sentia pequena, até perceber que não era o amor que me fazia sentir pequena. Era o medo. Seus olhares encontraram a chuva, que deixou marcas no vidro atrás deles como riscos de prata. A tempestade lá fora se acalmou, como se tivesse escutado. Ele segurou a mão dela com firmeza. E ela não se afastou. Sophie, ela sussurrou, com a voz embargada. Você nunca deveria ter feito parte da minha história, mas se tornou a única parte que isso importava. Ele se inclinou para mais perto, respirando com dificuldade. Então escreva de outra forma, dessa vez. E quando ele a beijou, não foi um momento grandioso, foi silencioso, quebrado, real. O encontro de duas pessoas que finalmente pararam, escondendo-se atrás de silêncio. As luzes da cidade tremeluziam como estrelas presas em vidro, enquanto a verdade, eles finalmente encontraram uma voz entre si. As semanas que se seguiram foram incomparáveis. Alexander Ward nunca tinha vivenciado nada parecido. Pela primeira vez, ele não estava perseguindo ninguém. Números ou manchetes. Ela estava em busca de um propósito. Depois daquela noite, Sophie não. Ela retornou ao seu mundo de cristal e poder. Permaneceu em seu pequeno apartamento, no Queens, mas seus caminhos se entrelaçam silenciosa e deliberadamente. Todas as manhãs ela lhe encontraria um envelope enfiado por baixo da porta com planos, anotações e ideias escritas. Em sua caligrafia é impecável. A princípio ela os ignorou, pensando que eram culpa disfarçada de gestos. Mas um dia, uma única frase chamou sua atenção. Pelo sonho de Ethan, não pelo meu. A arte de Ethan Ward. Academia. Esse era o título do documento. Um plano para converter sua instituição extinta. O nome do meu irmão em um lugar de luz novamente. Uma escola de arte para os menos favorecidos. Filhos financiados inteiramente pela fortuna pessoal de Alexander. Sophie hesitou porque dias, antes de chegar ao canteiro de obras, um antigo armazém de tijolos, coberto de poeira e ecos. Vazio. Ele já estava lá, com as mangas arregaçadas, conversando com os operários. Seus cabelos estavam despenteados pelo vento. Quando a viu, não sorriu. Simplesmente pareceu aliviado. Eu não tinha certeza se você viria, disse ele baixinho. Eu não tinha certeza se você estava falando sério, respondeu ela. Então me ajude a provar isso. E ele provou. Dia após dia, a estrutura do prédio, transformada em algo que respira. Sophie pintou as paredes com cores que evocam o nascer do sol. E segundas chances. Alexander cuidou da logística, vendendo seus pertences pessoais, ativos, liquidação de bens, rompimento de relações com os membros do conselho que o convocaram. Foi uma loucura. A imprensa, sempre ávida, zombou de seu ato de redenção. Mas ele não. Cuidado. Pela primeira vez, eu não estava atuando. Eu estava me curando. À tarde,
Sophie estava em uma escada pintando um mural no saguão principal. Um par de mãos estendeu-se em sua direção, um ao outro, um envolto em sombras, o outro banhado em luz. Alexandre entrou. Ele a observou trabalhar em silêncio. Você deu alma a este lugar, disse ele. Ela se virou. Uma faixa de tinta azul em sua bochecha. Você lhe deu uma razão para existir. Ela deu um leve sorriso. Eu estava apenas seguindo as instruções do Ethan. Não, disse ela suavemente, descendo as escadas. Você seguiu as crenças dele. Ele olhou ao redor no corredor. Ainda cheira a tinta fresca e esperança. Nunca pensei que seria capaz de construir algo que não parecia uma gaiola. Isso porque você estava construindo para si mesma, ela disse. Desta vez, você construiu. Para outros. A primeira turma abriu 3 meses depois. As crianças lotaram os corredores, rindo, desenhando, pintando com mãos que ainda não compreendem o significado de privilégio. Sofia estava em frente entre eles como instrutora principal, seu nome na porta Sra. Carter, diretora de arte. Alexander permaneceu em segundo plano, silencioso e orgulhoso, quando ela fez seu discurso de abertura. Ao falar sobre encontrar beleza em coisas quebradas, ela percebeu que sua mão tremia levemente, como ela fez quando o abraçou na noite de sua confissão. Mais tarde, quando a multidão se dispersou, mas ela o encontrou ainda parado ali. Você não precisava ter feito isso. Vamos lá, disse ela. Eu já fiz isso, respondeu ele, porque eu precisava ver a verdade. É como se ele finalmente voltasse a respirar. Eles caminharam juntos pelo corredor, parando em frente ao mural que havia terminado. As duas mãos agora unidas por um clarão de luz no meio. Abaixo, uma pequena inscrição dizia: para aqueles que eu ainda acredito na redenção. Sophie se virou para ele em voz baixa. Você me deu. Devolva-me o meu sonho. Ele olhou para ela sentindo um nó na garganta. Você... Isso me devolveu a alma. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Apenas o som fraco de o riso das crianças ecoava pelo corredor. A luz do sol filtrava-se pelas janelas de vitral. Vidro, pintando o chão de dourado. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um pequeno esboço dobrado ao meio. O último desenho de Ethan, disse ele, entregando-o para mim. Ela desdobrou-o lentamente. Era simples, 2 figuras em pé ao lado de uma. Janela, uma pintura, a outra observando. Ele a desenhou na semana anterior. Acidente. Alexander disse que era uma questão de confiança. Sophie estabeleceu os limites. Com os dedos, os olhos brilhando. Talvez ela estivesse desenhando o que esperava encontrar. Talvez ele estivesse desenhando o que eu já tinha, mas não via. As câmeras externas ainda. Eles tentaram moldar a narrativa. O bilionário decadente reconstrói seu nome. Ele escreveu. Mas no fundo, nada disso importava. Redenção não era novidade. Era o jeito silencioso com que Sophie tirava o pó de uma janela para que a luz pudesse incidir sobre ela. Cavalete infantil. Era assim que Alexander ficava até tarde, ajudando a montar as exposições de arte. Ele mesmo. Era o ritmo tácito de 2 pessoas que não precisavam mais uma da outra, para justificar por que continuavam a ficar juntos. Uma tarde, depois do último, quando a aluna saiu, Sophie sentou-se de pernas cruzadas no chão do estúdio, observando. O pôr do sol, visto pelas altas janelas. Alexandre entrou carregando 2 xícaras de café. Foi um dia longo? Perguntou ele. Um bom dia, respondeu ela. Eles terminaram o primeiro café, peça de exposição. O que é isso? Uma pintura, disse ela com um leve sorriso. De um homem em pé diante de um espelho, mas o reflexo não é ele. É alguém mais gentil, inteligente, murmurou ele. Honesto, corrigiu ela. Ele entregou-lhe o objeto, o café, o toque dos dedos dela. Você ainda fala como um artista, disse ela. E você continua me ouvindo como se fosse um deles, retrucou ela.
Ele se deixou cair no chão ao lado dela. Ela, os dois emoldurados pelos últimos raios de sol, a academia os cercando. Zumbindo suavemente, ecoava criatividade e risos. E parou pela primeira vez. Alexander não era assombrado pelos fantasmas do que havia perdido. Ele se sentiu confortado pelo que havia reconstruído. Ethan teria adorado isso, disse Sophie. Disse ela suavemente. Eu diria que tem azul demais, respondeu Alexander, fazendo-a rir. Talvez, ele disse, mas eu ficaria orgulhoso. O riso se dissipou em um silêncio confortável. Ele observei seu perfil na penumbra, as manchas de tinta em seus dedos, a serenidade em seus olhos. Você... Uma vez eu disse que o silêncio não responde a nada, murmurou ela. Agora acho que simplesmente depende de com quem você está. Ela sorriu. Talvez esse seja o ponto crucial da questão. A luz se apagou completamente, e nisso, ao cair da noite, o mundo finalmente sentiu o equilíbrio entre a verdade e o perdão. Perda e amor que existe em um único suspiro. Na parede atrás deles, o mural de duas mãos pareciam brilhar fracamente no último raio de sol. Um silêncio. A promessa de que a redenção, uma vez encontrada, jamais se desvanece por completo. A noite de a exposição parecia um sonho que nenhum dos dois poderia ter imaginado meses antes. A Academia de Arte Ethan Ward estava repleto de luz e som, com o aroma de tinta fresca e champanhe. O ar estava repleto de aromas. Os convidados, elegantemente vestidos, passeavam pela galeria, admirando obras de crianças que até recentemente nunca tinham tocado numa tela. Jornalistas cochichavam sobre o homem que outrora fora multimilionário, mas que agora... Ele estava de pé, humildemente, vestido com um terno cinza escuro, observando ao fundo Alexandre. Ele observou que ela não se misturava com os outros. Seu olhar acompanhou Sophie, enquanto ela se movia com graça, entre os convidados, respondendo a perguntas sobre a pintura, sorrindo timidamente quando ela foi elogiada. Lucia estava radiante em um vestido simples cor creme, com uma leve mancha de tinta ainda visível. Visível em seu pulso como um emblema da verdade. A exposição se chama Silêncio. E a Verdade. Alexandre resistiu a esse nome. A princípio, pareceu-lhe demasiado pessoal, mas Sophie insistiu que aquele era o único título que importava. Perto do centro na parede da sala, estava pendurada a obra que havia capturado a atenção de todos. Uma grande pintura, de um homem sentado atrás de uma parede de vidro, seu reflexo fragmentado pela luz, enquanto uma mulher limpava o vidro do outro lado. Os movimentos eram suaves, mas deliberadamente as cores se misturaram em algo perturbadoramente humano. Era assinado por Essen Carter. Quando Alexandre se aproximou, um jornalista se virou para ele. É verdade que você é o homem retratado nesta pintura? Ele sorriu levemente. Preciso perguntar ao artista. Sophie apareceu ao lado dele naquele instante, e sua voz, suave mas firme. Não se trata dele, disse ela. Trata-se de qualquer pessoa que já... escondidos atrás do próprio reflexo. O jornalista seguiu em frente, deixando os dois sozinhos. Eles ficaram juntos em frente à tela. Por que essa? Perguntou Alexander, em voz baixa. Porque foi aí que eu te vi. Ela respondeu. Não o bilionário. Não era a comoção, nem o silêncio, apenas o homem que não conseguia respirar. Ele encarava o vazio. Fiquei olhando para a pintura por um longo tempo e vi a mulher que não tinha medo de tocar. A verdade, disse ele suavemente. Ela olhou para ele com um lampejo de emoção nos olhos. O olhar dela quebrou a calma. Você já se arrependeu de alguma coisa? Ele perguntou. Ah, o que nós... Ele ficou assim por causa de toda aquela dor? Não, disse ele firmemente. Porque ele foi a única maneira que encontrei para aprender o verdadeiro significado do amor.
Não é perfeição. É estar em meio aos escombros e, mesmo assim, escolher reconstruir. As palavras pairam no ar. Eles, frágeis e reais. Enquanto a plateia aplaudia mais uma apresentação, Sophie se virou. Ela se virou ligeiramente para ele. Você mudou, sussurrou. Eu tive que mudar, respondeu ele. Caso contrário, tudo isso, a verdade, a redenção, o silêncio, teria sido. Não significou nada. E agora, ela perguntou. Agora eu só quero viver sem fingir. As luzes se apagaram quando o coordenador do evento anunciou a apresentação final. Um holofote iluminava uma parede no final da galeria, onde havia um novo mural. Eles foram revelados. Duas silhuetas se destacavam em um campo de luz, de mãos dadas sob a luz. Uma janela aberta. Acima dela, palavras pintadas em prata diziam: a verdade é a única saída para o silêncio. A sala mergulhou num silêncio reverente. A mão de Sophie roçou contra a de Alexandre. Você escreveu isso? Ela sussurrou. Não, ele disse suavemente. Você fez isso no primeiro dia em que conversamos. Para mim. Ela piscou, lembrando-se. Você quer dizer quando eu disse que pessoas como eu não existem? Ele deveria olhar para você, e eu disse, por que não? Ele respondeu com um pequeno sorria. Você olhou para mim mesmo assim. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas ela riu. Através deles. Agora você se lembra de tudo, certo? De cada momento que isso importava, disse ele. Quando os aplausos começaram, ele deu um passo para trás, deixando-a passar. Ela assumiu o papel principal, o que sempre mereceu. Ao final do evento, a maioria dos convidados se dispersou na brisa fresca da noite. No ar, deixando apenas o dumbido suave das luzes da galeria, Sophie parou em frente ao ela, contemplou o mural uma última vez, de braços cruzados, absorta em pensamentos. Não o ouviu se aproximar, até que seu reflexo aparece ao lado do dela no copo. Você ficou, disse ele. Eu não estava pronta para ir embora, respondeu ela. Nem eu. Eles ficaram ali parados. Silêncio. Os ecos do pôr do sol, se transformando em algo terno. Lá fora, as luzes da cidade refletiam-se nas janelas, transformando o mundo num borrão dourado e azul. Sinto que estou aqui esta noite, disse ela finalmente. Ethan, disse ele. Ele assentiu com a cabeça. Toda vez que ouço risadas neste lugar, penso que talvez ela tenha me perdoado. Já faz muito tempo, disse ela suavemente. Ele fez isso. E você finalmente se perdoou. Ele voltou o olhar para os olhos dela, cansados, mas brilhantes. Não completamente. Mas eu sou. Aprendendo, ela sorriu. Eu também. Por um instante, ambos ficaram ali parados, silhuetas emolduradas pela arte que sua dor havia criado. Então, sem dizer uma palavra, ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno, uma chave. O que é isto? Ela perguntou. A casa na costa, ele disse. É tranquila. Não há imprensa nem ruído, apenas luz e ar salgado. Estive restaurando isso para vocês, para nós, disse ele. Ele simplesmente disse, se você ainda quiser pintar a beira-mar. Ela olhou para ele. Sua expressão era indecifrável. Então ele estendeu a mão para a chave. Seus dedos se roçaram calorosamente, resoluta, vibrante. Veremos, sussurrou ela. A arte leva tempo, e também... Desculpe, então talvez possamos construí-lo juntos. Ela sorriu pela primeira vez, genuinamente. O sorriso mais espontâneo que eu já tinha visto no rosto dela. Juntos, ela disse. Lá fora. Começou a chover. Uma chuva suave e purificadora. Ele ofereceu-lhe o casaco, mas ela balançou a cabeça negativamente. Saíram juntos, lado a lado, seus reflexos no vidro, fundindo-se uma última vez com as silhuetas pintadas nos murais. A cidade ao redor deles brilhava com uma redenção silenciosa, e pela primeira vez,
Nenhum dos dois desviou o olhar. A casa ficava no litoral da Califórnia, onde os penhascos encontravam a praia, o azul infinito do Pacífico, e as manhãs começavam em silêncio, exceto por o ritmo das ondas. Um ano havia se passado desde a exposição, e a Ethan Ward Art Academy havia se tornado um santuário para sonhadores. Alexandre e Sofia o visitavam com frequência. Mas uma casinha tranquila à beira-mar, era meu lar. Não era luxuosa nem reluzente. As paredes, vestígios de tinta antiga, janelas com molduras de madeira com manchas de sal, e o ar sempre tinha um leve cheiro de álcatra e café. Sophie havia transformado o solário em seu estúdio. Todas as manhãs ela acordava cedo, descalça, com os cabelos ainda envolvidos pelo sono, e movendo-se através da luz suave que se espalha sobre o tábuas do assoalho. O reflexo do oceano dançava em sua tela enquanto ele pintava. Em silêncio, suas pinceladas eram deliberadas, seu coração calmo. Alexandre apareceria um pouco mais tarde, ainda com sua túnica, carregando 2 jarros de café, só um com um toque de canela, do jeito que ela gostava. Tome, estou acordado desde o amanhecer de novo, disse ele com uma voz suave e calorosa. As ondas também. Ela respondeu sem levantar os olhos. Ele sorriu e colocou a xícara sobre a mesa, antes de abrir as portas de correr para deixar entrar a brisa da manhã. As cortinas, elas tremulavam como velas, e o som das gaivotas preenchia o ar. Ele tinha. Aqui ele mudou. Ele se parece menos com o homem que um dia governou o mundo, e mais com o homem que o representava, como o homem que finalmente aprendera a conviver com isso. A aspereza em sua voz, ela havia se suavizado. Seus silêncios já não a magoavam. Ela relia, remendando antigas lembranças, móveis, ervas aromáticas plantadas com mais paciência do que ele jamais imaginou ter. Às vezes, eu o encontrava sentado na varanda, contemplando o mar como se estivesse. Dirigindo-se diretamente a ele, ela perguntou certa tarde: "Você sente falta dele às vezes?" Limpando seus pincéis. A cidade, o barulho. Eu costumava pensar que o silêncio significava fracasso, disse ele. Agora só reina a paz. Ela sorriu. Você está quase lá. Poético. Você está me influenciando. Os dias se tornaram ritmos. Café para pintar. Cartas de risos das noites na academia passadas à luz de velas, em vez de telas. Eles não precisavam de muito. Quando o mundo se lembrou deles, agora seu nome faz sentido pelos motivos certos, mas ele não buscava mais os holofotes. Ele só se importava com o que era real. A arte, verdade e a mulher que ensinava, ambas. Certa manhã, enquanto o nevoeiro se adensava sobre os penhascos, Sophie entrou em. Ela foi até a cozinha e encontrou um bilhete no balcão escrito com sua caligrafia familiar. Siga a luz. Ela franziu a testa, mas sorriu ao sair. O ar estava fresco. Ela carregava consigo o aroma de sal e pinho. Seguindo o som tênue da música, ela lhe desceu o caminho até o pequeno barracão de madeira que havia reconstruído meses antes. O interior era banhado pela luz da manhã, que se filtrava através de um teto de vidro. No centro havia um cavalete novo, e ao lado dele, Alexander, segurando ele tocou o pincel desajeitadamente, como se estivesse em território desconhecido. "O que é isto?" perguntou. Rindo baixinho, ela disse: "Minha confissão." Na tela, ela viu os primórdios de uma pintura, rústicos, porém delicados. Uma mulher em pé à beira-mar, sua. Seu rosto voltou para a luz. "É você", disse ela simplesmente, "do jeito que eu te vejo." "Você." Ela piscou para conter as lágrimas e se aproximou. "É lindo, mas você nunca. Você me disse que sabia pintar." "Não sei," ela respondeu com um leve sorriso. "Mas você me disse uma vez que sabia pintar." Ela me disse que a arte é simplesmente a verdade em cores, então achei que era hora de eu dar a minha opinião. Com os dedos trêmulos,
Ela tocou a borda úmida da tela. Você está melhorando. Dizendo a verdade, ela sussurrou. A culpa é sua. Ele provocou suavemente. Você, ela me ensinou que o silêncio pode curar, mas apenas quando é compartilhado. Ela se voltou para ele, seus olhos luminosos. Você juntou todas as peças do que ela disse. A academia, seu nome, esta casa. Nada disso importa. Ele interrompeu. Isto, ele gesticulou ao redor. Era isso que eu queria. Uma vida sem mentiras, sem ruído, apenas a verdade. Ela sorriu, afastando uma mecha de cabelo da testa. A verdade pode ser muito pesada. Então vamos juntos. Eles ficaram em silêncio por um momento, o oceano, murmurando por trás do vidro. Então ele sussurrou. Você se lembra do primeiro? O que você me disse? Ela deu uma risadinha. Provavelmente algo arrogante. Você? Ele perguntou por que eu nunca olhava para você. Ele assentiu lentamente. E você disse, por quê? Pessoas como eu não deveriam. E agora ele perguntou, sua voz mal acima de um respirando. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Agora não consigo parar. Ele exalou uma espécie de um suspiro que dá a sensação de estar em casa. Eles permaneceram assim, de mãos dadas. A tinta seca suavemente na tela. O tempo passa devagar ao seu redor. Mais tarde, naquela tarde, o sol se pôs no horizonte, pintando o oceano dourado. Sophie. Ela ficou parada junto à janela, observando a luz diminuir. Alexander aproximou-se por trás. Ele a abraçou pela cintura. Estamos sozinhos de novo, ela murmurou. Então, vamos falar a verdade, sussurrou ele contra o cabelo dela. Ela se virou para olhá-lo. Qual deles? Perguntou ele. Todos eles, respondeu ela. Que eu te amei, desde o primeiro dia. Quando você me disse para respirar. Toda vez que fecho os olhos, ainda consigo te ouvir. Uma voz diz, estou segura. Nunca conheci a paz até você invadir meu silêncio. Ela o encarou por um longo tempo, antes de dizer suavemente, e a minha verdade é dizer que eu te amei mesmo quando não deveria, que eu te perdoei por muito tempo. Antes que você perguntasse, eu nunca deixaria de acreditar que você poderia ser melhor. Suas mãos acariciavam o rosto dela com delicadeza e reverência. Você me fez melhor, sussurrou ele. Eles se beijam lentamente, e um beijo lento, daqueles que não precisam provar nada. O mundo exterior estava envolto numa suave crepúsculo, ondas que seguiam o ritmo de seus corações. Quando se separaram, Sophie olhou para a parede ao lado deles. Acima da mesa, pendia um pergaminho emoldurado. A caligrafia de Ethan estava preservada e desgastada. A verdade é o que resta quando tudo o mais se foi. Ela seguiu o rastro. Ela apontou com os dedos e sorriu. Eu estava certa, disse ela, como sempre. Eles observaram enquanto a última luz do céu desaparecia. A casa estava silenciosa, mas não, vazio. Estava cheio do som de escovas tilintando em potes, com o assobio do vento. Através das janelas abertas, o riso fraco de duas almas que haviam encontrado a saída, em silêncio, juntos. Ao cair da noite, Sophie voltou ao seu cavalete, e uma nova pintura começou, duas figuras de pé na luz da manhã, frente a frente. O mar. Alexandre encostou-se ao batente da porta, observando-o com silenciosa admiração. Como você vai chamá-la? Perguntou ele. Ela não levantou o olhar, apenas sorriu. A casa. Sem nenhum silêncio, e enquanto seu pincel desliza pela tela, a sala se encheu de cor e calor, um testemunho de tudo o que construíram sobre as ruínas. Amor, nascido da honestidade, paz, de dor, e uma verdade que sobreviverá a ambos. Se esta história te emocionou, de alguma forma respire fundo antes de prosseguir. Pense em até onde a honestidade pode chegar. Eles carregam duas almas despedaçadas, como a verdade, uma vez dita, tem o poder de reconstruir o que
O silêncio foi quebrado. A jornada de Alexander e Sophie não se resume apenas ao amor. Trata-se de redenção, de ousar confrontar o que enterramos por tempo demais. Talvez você também já tenha passado por isso, parado perto de uma janela, se perguntando se alguém está te vendo, por quem você realmente é. Talvez você tenha tido que desaprender o que significa poder. Ou talvez você tenha sido a pessoa quieta, aquela que cura os outros, esquecendo-se de si mesma. Esta história é para você, para todos aqueles que já tiveram medo de dizer o que pensam. A verdade, para todos aqueles que permaneceram em silêncio, porque o amor era pesado demais para suportar. Lembre-se de que as pessoas que realmente pertencem à sua vida nunca lhe pediram para se esconder. Seu coração. Eles vão te pedir para contar a sua verdade e ficar. Se você acredita nisso. Aquele tipo de amor que não vem com condições ou finais perfeitos, mas sim, com coragem e honestidade, esta história estava destinada a chegar até você esta noite. Compartilhe com alguém que ainda acredita que o amor pode renascer após o silêncio. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos qual momento desta história mais te impactou. Foi na noite em que ela lhe cai-se para respirar? No dia em que ele reconstruiu a academia? Ou aquela última confissão à beira-mar? Suas palavras importam. Elas fazem parte disso. Círculo de cura. Construímos uma história de cada vez, e se você quiser mais, para histórias como esta, cinematográficas, emocionantes e reais, não se esqueça de se inscrever. As histórias de Emma. Toda semana exploramos novos mundos onde o amor redime, onde a verdade liberta e o silêncio finalmente aprende a falar. Porque em algum lugar do mundo, alguém precisa ouvir que não está sozinho, que o perdão ainda existe, as pessoas podem mudar, o amor pode sobreviver até mesmo à morte, as tempestades mais escuras. Então fique conosco. Vamos continuar contando as histórias que lembre-nos de quem somos quando o mundo se esquece de nos ouvir. Comente qual é o seu favorito. Linha. Diga-nos onde você nos vê. E se você já teve que escolher entre o silêncio e a verdade, o que você fez? Escolher? E se a história de hoje à noite te fez sentir algo, mesmo que por apenas um segundo, então, não deixe que termine aqui. Assista novamente, compartilhe e lembre-se, a verdade não é o fim, a história, é aí que o amor começa.